não, mas eu quero que você abrisse 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16. 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 16. Timóteo, capítulo 4, no versículo 16. Todos acharam? Então aqui o contexto, Paulo, ele está instruindo o jovem pastor Timóteo. Timóteo está aqui com 34 anos de idade, assumindo um pastorado numa das igrejas plantadas por Paulo, e Paulo então está trazendo algumas recomendações a Timóteo. Então ele diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos os que te derem ouvidos. Amém? Outra tradução diz: tem cuidado de ti e da doutrina, porque agindo assim você vai salvar a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então Paulo aqui está falando para Timóteo, e algo interessante da gente notar aqui é que ele fala para Timóteo como pregador: tenha cuidado de ensinar a verdade, de ensinar a doutrina, de não fugir do santo evangelho, porque se você fizer assim, você vai salvar a ti mesmo. Então olha só, você vai salvar a ti mesmo. Ele era pastor e pregador, mas Paulo está falando para Timóteo: você vai salvar a ti mesmo se você continuar nesta verdade. Porque Deus nunca salvou alguém por ser pastor ou por ser pregador. Então ele fala que não afaste da verdade, pregue esta verdade, ensina esta verdade, porque se você fizer assim, você vai salvar a ti mesmo primeiro, e depois você vai salvar aqueles que te ouvem, ou a igreja que te ouve, aqueles que estão dando ouvidos a esse evangelho. E quando a gente olha para a palavra de Deus no Novo Testamento, nós vemos que o papel do pregador, o papel do líder, é crucial dentro daquilo, do propósito que Deus tem para nós como igreja, de trazer salvação, de glorificar o nome dele através de nós. E o Novo Testamento, ele traz muitos alertas a respeito de falsos mestres e falsos ensinos. E quanto mais nós vamos chegando nos finais dos tempos, a Bíblia alerta que surgiriam falsos profetas, falsos ensinos, e que enganariam a muitas pessoas. E nós estamos tendo ou presenciando, vivendo nesse tempo, essa questão onde nós vemos super pregadores, super igrejas, e pregadores famosos, e pregadores milionários e super poderosos, e muitas vezes isso tem confundido um pouco a cabeça das pessoas, daqueles que fazem parte de igrejas e daqueles também que ainda precisam ser salvos. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho algo contra super pregadores ficarem milionários. A minha preocupação é com o ensino da verdade. Amém? Então não importa se o pregador ficou famoso ou rico ou qualquer coisa assim, pregando a verdade. Então o que eu digo é que estes acontecimentos têm confundido a cabeça da igreja e confundido a cabeça de muitos aí fora. Então o que eu quero prezar para a igreja não é a questão desses líderes ou querer julgar qualquer líder, mas prezar para que esta igreja, a qual Deus tem nos constituído como pastor, como líderes, presbíteros, que nós possamos prezar e não fugir da verdade e continuar pregando o santo evangelho de Deus, sem desviar dele nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Porque assim nós vamos salvar tanto a nós mesmos como a vocês que têm ouvido aqui a palavra de Deus. Paulo, ele dizendo ao mesmo Timóteo, 2 Timóteo 4,3, ele diz o seguinte: haverá tempo que
Então nós vemos isso acontecendo hoje, porque, por exemplo, nós vemos aí os cumprimentos, por exemplo, de final de ano. O que é que nós desejamos para o outro no final do ano? A maioria das pessoas deseja que você tenha paz, que você tenha prosperidade, que você tenha saúde. Então, que seja um ano para você de paz, de prosperidade e de saúde. Então, isso é quando é oferecido para as pessoas. Se eu ofereço para as pessoas paz, saúde, prosperidade, eu vou atrair as pessoas para mim, mas não significa que essas pessoas estão arrependendo dos seus pecados e sendo salvas. Nós precisamos entender isso. Amém? E ele continua dizendo, Pedro avisou, também Pedro avisa, em 2 Pedro 2:1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Então Pedro alertando sobre isso, João também alerta sobre isso em 1 João 4, no versículo 1, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Por isso eu tenho falado aqui nas quartas-feiras de estudo, eu tenho feito um desafio com a igreja, quando eu tenho pregado aqui, ministrado e ensinado a respeito do Sermão do Monte. Então eu tenho falado com a igreja, pede para que o Espírito Santo prove esse Espírito, prove se a palavra é dele, prove que se é ele mesmo que está ministrando esta palavra, porque se o Espírito Santo revelar para você que o que está sendo pregado aqui é mentira, que não é a verdade, que tem algum tipo de heresia, então que você possa ser livre para falar, Deus me guia, me leva para uma igreja onde pregue a verdade. E eu digo isso não porque eu queira que alguém vá embora, mas porque eu tenho convicção daquilo que Deus está falando com a igreja, que é a verdade. Então Romanos, no capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir o Evangelho. Agora o que acontece se é outro Evangelho, se é outra mensagem que está sendo pregada? Nós sabemos o que é que salva, qual a doutrina da salvação, que nós devemos arrepender dos nossos pecados, que nós devemos confessar Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós temos entendido qual é a essência do Evangelho. E se outro Evangelho é pregado, é oferecido, ele vai também produzir pessoas convertidas, mas porém falsos convertidos. E isso é um advento que tem acontecido hoje, mais do que nunca, como é alertado no Novo Testamento. Então hoje eu quero ministrar e falar de 5 verdades que estão no Novo Testamento e que já naquele tempo já estava sendo distorcida e às vezes tem sido omitida no nosso meio, tem sido omitida pelas igrejas de hoje, e que nós estamos pregando isso aqui, mas que eu quero trazer isso para você, que a igreja deve estar bem firmada nisso e entender esses propósitos e declarar essas afirmações conscientemente. Amém? Então nós vamos colocar aqui 5 verdades que devem estar bem claras para nós como igreja. Preste atenção, fale para o seu irmão, você está interessado na tua salvação? Você está interessado em realmente viver uma vida para Deus? Então nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos olhar para essas verdades e estar firmadas nela de uma maneira consciente. Eu não quero que você esteja aqui, por favor, que você esteja atento a esta mensagem, porque no final nós vamos orar declarando que nós reconhecemos e que nós afirmamos que isso é verdade, conscientemente. Por isso que você preste atenção naquilo que vai ser falado, por isso que você não converse, não se distraia, mas que você preste atenção nessas verdades reveladas, que não são as minhas verdades, que são as verdades do Evangelho. Então, 5 verdades que precisam estar bem claras para nós como igreja, para evitar essa falsa conversão e de fugir desse falso ensino. Primeira delas, o julgamento de Deus está vindo. Fala isso para o seu irmão.
realmente não querem, aqueles que não estão interessados na salvação, não estão interessados em realmente servir a Deus. Então a primeira verdade que tem que estar bem clara para nós: o julgamento de Deus está vindo. Olha esse texto de 2 Pedro, no capítulo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias paixões ou concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então o que Pedro está falando? De pessoas escarnecedoras, de pessoas que falando com zombaria contra Deus e dizendo: onde está a promessa da vinda do Messias? Onde está a volta de Jesus? Desde que nossos pais morreram, há quanto tempo tem falado a respeito disso? João, ele afirmou na carta dele: filhinhos, esta já é a última hora. E muitas pessoas dizem: se já era a última hora, onde está o cumprimento desta palavra? E muitas pessoas têm afastado desse evangelho, muitos jovens, por causa o inimigo está infiltrando isso no pensamento dos jovens, do que vale a pena servir a Deus. Tudo isso, será que realmente é verdade? Será que haverá um julgamento? Será que Jesus realmente voltará? Então muitos têm afastado do Deus vivo, muitos têm andado segundo seus próprios desejos, como diz aqui, pessoas andando segundo as suas próprias concupiscências, sem se importar com Deus, porque estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Mas olha só a continuação, o contexto disso. 1 Pedro ainda: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Amém? Não vos enganeis, porque o Senhor não conta o tempo como o nosso tempo. Para Ele 1000 anos é como um dia como 1000 anos. E Ele diz na palavra dele que a aparente demora dele não é porque a promessa falhou, mas porque Ele é misericordioso e quer que um número cada vez maior de pessoas cheguem ao arrependimento. Glória a Deus por isso. E aí ele continua: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passam com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas essas coisas vão ser assim dissolvidas, que pessoas não deveis ter em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Como então nós devemos aguardar? Andando em santidade e em piedade. A bendita esperança que nós temos de morar no céu, onde habita a justiça. Então a primeira verdade que tem que ficar clara para nós é que o julgamento de Deus está vindo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Por Gálatas 6:7, porque aquilo que o homem plantar vai ser exatamente aquilo que ele vai colher. Segunda verdade, um pouco relacionado com essa, mas um pouco mais profunda: nós merecíamos o juízo de Deus. Fala para o seu irmão: você merece o juízo de Deus. As pessoas odeiam esta mensagem, por isso o evangelho verdadeiro é tão rejeitado. As pessoas odeiam essa mensagem, e nós líderes podemos mexer os pauzinhos e produzir uma mensagem que ela seja mais agradável para atrair as pessoas. Mas o que isso vai produzir? Podemos fazer aqui uma mensagem que possa ser mais atraente para as pessoas, que possam vir mais de encontro com o desejo e o anseio das pessoas. Mas que tipo de cristãos nós vamos produzir? Olha o que diz Romanos no capítulo 3. Como está escrito: não há um justo sequer, nem sequer um.
auxiliá-lo juntamente e se fizerem úteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então nós precisamos entender, não há bondade em nós não merecemos salvação, o que nós merecemos é o juízo de Deus. Por isso Deus é um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Quando nós falamos da misericórdia de Deus, significa que Deus não dá para nós aquilo que nós merecemos. Então, misericórdia é quando Deus coloca o coração dele na nossa miséria e ele se compadece de nós e o juízo que a gente merecia, ele deixa de nos dar. E a graça é quando ele dá para nós algo que nós não merecemos. Salvação eu não mereço, mas ele me dá através de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, quando nós entendemos essa mensagem, nós vamos amar mais a Deus. Quando nós entendemos essa mensagem, nós vamos amar mais a Cristo. Quando você está na sua casa, se aprontando para vir para a igreja, você vai ficar mais empolgado em vir para a igreja, em louvar a Deus, em dar o seu melhor na adoração a Deus, porque você entende que você está servindo um Deus, que você merecia o juízo dele, porque se Deus é tão bom, é tão justo, e se nós somos tão ruins, então Deus teria que dar para nós a destruição e a morte que nós merecemos. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, Ele não faz isso conosco, Ele nos salva, Ele nos cobre com as suas dádivas, e hoje muitas pessoas não amam tanto a Deus, não têm desejo de glorificar a Deus, de servir a Deus, porque essa verdade, embora saiba, não foi revelada ainda no coração da pessoa. Porque quando essa verdade é revelada no nosso coração, nós vamos ser pessoas empolgadas e vamos ter Jesus Cristo como nosso precioso tesouro. Nós vamos querer servir melhor e dedicar mais a Ele as nossas vidas. Romanos 3, 23, 24 até o 25. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da justiça, e ter nele na sua paciência, deixando de lado os delitos ou os pecados outrora cometidos. Amém? Todos pecaram. Quem pecou? Quem pecou? Todos. Diga assim: eu pequei. E fui separado, destituído da glória de Deus. Esta é a nossa condição. Mas graças a Deus, graças a Deus, que nos amou primeiro e nos deu a salvação em Cristo Jesus pela fé. Então, em segundo lugar, nós merecemos o juízo de Deus. Em terceiro lugar, pode passar. Então vamos adiantar aqui. Em terceiro lugar, a nossa única esperança está em Cristo. Amém. Fala isso para o seu irmão. A nossa única esperança está em Cristo. Eu não posso confiar em quem eu sou e naquilo que eu faço. Eu tenho que confiar em quem Jesus Cristo é e naquilo que Ele faz. Não há em mim méritos para que eu possa ser salvo. Não há em mim, não há nada de bom em mim, não há nada que eu possa fazer que me traga salvação, que me faça merecer salvação. Não há méritos em nós. A única esperança é Jesus Cristo. Há pessoas arrogantes, há pessoas de nariz empinado, há pessoas que pensam que podem salvar a si mesmos, há pessoas que confiam em si próprias, há pessoas que acham que estão acima de todas as coisas, mas só existe um que está acima de todas as coisas, que está acima do bem e do mal, aquele que morreu, foi crucificado no nosso lugar, mas foi exaltado e está sentado à direita de Deus. Só Ele tem um nome que está acima de todo mundo. É verdade. Então não há méritos em mim para que eu possa ser salvo. Não há outra esperança. A única esperança
ensinos. Eu recebi um artigo na época do Natal, e eu recebi um artigo que alguém me mandou no meu e-mail, um dos meus amigos de uma igreja de São Paulo, e me mandou um artigo de um pastor que ele fez um culto de Natal, e ele convidou a igreja, convocou a igreja a convocar os seus familiares, e levou os não convertidos, os convertidos, todos para um culto de Natal. E ali naquele culto de Natal, ele pregou por 2 horas, tentando convencer as pessoas que o Natal era do diabo. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que uma pessoa com a oportunidade de receber na sua igreja centenas de pessoas não convertidas, onde ele poderia aproveitar para dizer, sabe o que significa Natal? Quem sabe o que significa Natal? Nascimento. A palavra Natal significa nascimento. Então, nascimento, ele poderia aproveitar. Natal é nascimento. Jesus Cristo não nasceu 25 de dezembro, mas o que importa? Sabe o que importa, vocês que estão aqui visitantes? É que o nosso Salvador nasceu. E hoje você que está aqui, sinta o amor de Deus de ter enviado o Salvador. E ele nasceu num dia qualquer, e ele veio. Esse foi o maior acontecimento. Ele nasceu por amor a você. Receba-o como Salvador. Mas ao invés disso, ele está dizendo para as pessoas que o Natal é do diabo. E eu escrevi então, peguei o e-mail, escrevi um artigo e escrevi assim: a única pessoa que tem motivos para odiar o Natal é o diabo. A única pessoa. Ah, pastor, mas e árvore, e árvore, e bola, e presente, não me importo com isso. Não me importo com isso, isso são coisas que não têm valor, que não significa nada. Não vamos entrar nessa questão. Sabe qual é o problema? É algo, né? Eu me lembro até do nosso irmão Zé Alberto sempre falar isso, né? As pessoas estão coando camelo, coando mosquito e engolindo camelo, que diz a Bíblia. Coa os mosquitinhos, mas engole os camelos. Preocupo com coisas que não têm valor. O que me importa bola, o que me importa árvore, o que me importa presente. Quem quer dar presente dá, quem quer ter árvore tem, quem quer pôr bola põe, quem quiser pôr luz põe. Mas o que importa para mim é que Jesus Cristo nasceu. Glória a Deus. O diabo odeia isso. Glória a Deus porque ele nasceu. Então a nossa única esperança é Jesus Cristo. Não confie em você próprio. Fala para o seu irmão, não confie em você mesmo. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte: Deus falando com os orgulhosos, com as pessoas que confiam no seu próprio braço. Ele diz assim: estarás tão firme as tuas mãos quando encontrares com teu Deus. Haverá um julgamento. E você que confia em você, você que está tão seguro, você que confia tanto em você mesmo, você que acha que é o dono de tudo, você que não agradece o seu alimento, porque você pensa que é você que trabalha e tem condição de comprar, você que não agradece porque levanta e tem saúde e acha que você que é bom por isso, você que não reconhece a misericórdia de Deus, você que confia no seu próprio braço, você que é arrogante, quando você encontrar com teu Deus, esse braço teu vai estar tão firme. Então a nossa única esperança está em Jesus Cristo. Em quarto lugar, importantíssimo, volta só um pouquinho, que é essa 1 João 4,10, só para a gente poder estar lendo esse texto, faz parte do terceiro. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É a única doutrina da salvação. Ele nos amou primeiro, não que nós amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro e enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Não existe salvação fora disso, e nem fora dele. Vamos lá, em quarto lugar, nós não vivemos o melhor da nossa salvação nesta vida.
Isso te frustra? Nós não vivemos o melhor da salvação nesta vida. Deus tem nos coberto com graça. Eu vejo, eu olho para a minha própria vida, eu vejo como que Deus tem me abençoado. Eu olho para os irmãos da igreja, vejo como que Deus tem sido bondoso com vocês. Vejo como que Deus tem derramado graça, como os irmãos têm prosperado, Deus tem curado as pessoas, Deus tem liberto as pessoas, Deus tem feito coisas boas e grandiosas no meio da igreja. Amém. Eu vejo pessoas melhorando condição financeira. Eu vejo famílias, vivendo bem, tendo condições, proporcionando diversas coisas boas que o mundo pode oferecer e que não é pecado. Mas nós precisamos entender que nós não vamos viver a plenitude da nossa salvação agora. O melhor está por vir. Olha o que diz 1 aos Coríntios 15, 19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais infelizes. Se você espera em Deus só nessa vida, que sentido tem a tua vida? Se é só aqui que você espera, se tudo que você almeja é só aqui, se você está numa busca desesperada para ser feliz e viver tudo que você tem para viver aqui, que sentido tem a sua vida? Porque a idade vem, o tempo passa rápido, o nosso corpo se corrompe, tudo passa muito rápido. E que sentido tem se nós esperamos em Cristo somente nesta vida? Que sentido tem se tudo que nós desejamos é só para esta vida? Há pessoas que eles não têm nenhum outro pensamento a não ser estar com os olhos voltados para aquilo que este mundo ou esta terra pode oferecer. Por isso a Bíblia diz, no Sermão do Monte que nós temos ensinado aqui, não acumuleis, ou não esteja preocupado em acumular riqueza na terra, porque aqui o ladrão pode roubar, a traça pode corroer, comer, a ferrugem pode corroer, mas ajuntai tesouros no céu, porque lá o ladrão não pode roubar, a traça não pode comer e a ferrugem não pode comer. Preste atenção. Eu não estou dizendo, não confunda as coisas, senão nós vamos cair naquela doutrina do São Francisco de Assis, né? Nós temos que abnegar o conforto, temos que abnegar os prazeres da vida, né? Que ser pobre de espírito significa isso. Então vocês já entenderam no Sermão do Monte que não é isso. Você aproveite a sua vida, tudo aquilo que Deus proporcionar você para viver, viva. Se Deus tem te dado condições financeiras, desfrute. Tudo aquilo que vier nas tuas mãos para fazer, diz o Salomão, faça com todas as tuas forças. Aproveite. Ontem a gente estava falando aqui no casamento. Você que é casado, curta o seu casamento, aproveite a sua esposa, aproveite o seu marido, aproveite os seus filhos, a casa que você tem, o carro que você tem, o salário que você recebe. Desfrute de tudo e dê glórias a Deus por isso. Contente-se em Deus com tudo que Ele tem te dado, mas entenda uma coisa: isto não é tudo. Isso é apenas uma pequena porção daquilo que Deus permite você viver. E que a vida aqui é circunstancial. Tem hora que você pode estar muito bem, mas tem outra que você pode estar mal, porque a vida é assim. Mas o melhor de Deus, olha esse texto de 1 Coríntios 2,9. Como está escrito: as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou para você, irmão, viver, não agora, algo que os seus olhos nunca viram. Eu me lembro uma vez, eu nunca esqueci disso, nós estávamos passando uma reportagem de um hotel de luxo lá no
já imaginou nós passarmos uma noite nesse hotel? Tudo de luxo, e até as torneiras eram de ouro, né? Até as torneiras eram de ouro. Mas aí logo veio isso na minha mente. Toda aquela beleza que a gente estava vendo ali não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. Que exagero, pastor. Leia Apocalipse. O melhor de Deus está por vir. Fala para o seu irmão. A maioria das pessoas tem ensinado a crer em Cristo, num Cristo que traz benefícios apenas para esta vida. Isso não é verdade. O maior benefício que nós podemos ter na vida é a salvação. Amém. Esse é o maior benefício. Porque se você tem Jesus, se você tem salvação, você pode ter prazer de aproveitar todas as outras coisas. Então o verdadeiro cristianismo, ele inclui espera. A nossa postura básica nesse mundo caído é esperar. Nós esperamos o nosso Senhor retornar. E esta é a nossa bendita esperança. Louvado seja Deus por isso, igreja. Somente quando nós entendemos isso, nós vamos ter Jesus Cristo e o seu santo evangelho como o nosso maior tesouro. Cristo não é apenas para esta vida, ou a salvação, o melhor dela, não vamos desfrutar agora. Eu fico vendo, hoje, quando nós viemos para a igreja, a maioria de nós, você foi lá, você procurou tomar o seu banho, escolher uma boa roupa, vir para a igreja, comprando daqui, você vai comer, alguns vão comer fora, outros estão com a família, vão comer em casa, e você veio para esse culto, com certeza que você vai vir, vai ouvir uma palavra, vai ver os seus irmãos, depois vai embora, né? Aqueles que têm o seu carro, aqueles que vão a pé, e você veio com essa certeza. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor nigeriano, que no domingo como esse, agora o culto lá já acabou nesse horário, mas quando ele pega a sua família e vai para a igreja, ele vai com medo. Ele vai com medo porque ele corre o risco de chegar lá e estar louvando a Deus com seus irmãos e a igreja ser metralhada, como tem acontecido lá no norte da Nigéria. E ainda assim eles vão, e ainda assim eles cultuam a Deus. Mas por que, pastor? Por que eles ainda assim eles se reúnem? Por que ainda assim eles louvam a Deus? Se a qualquer momento eles vão para a igreja, eles não sabem se eles vão voltar, eles não sabem se eles vão comer depois, eles não sabem nem mesmo se eles vão conseguir terminar aquele culto. Eles estão ali ouvindo a palavra, e a qualquer momento alguém pode entrar pela porta e começar a metralhar a igreja. E por que ainda assim eles se reúnem? Porque eles entenderam que a salvação em Cristo Jesus não é apenas para esta vida. E eles se reúnem, centenas, milhares, milhões de pessoas, para poder cultuar a esse Deus. E nós, em quinto lugar, nós precisamos atentar para isso. Podemos enganar a nós mesmos e aos outros quanto ao nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz 2 Coríntios 13, no versículo 5. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé, provai a vós mesmos, não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Está um pouco confuso esse versículo, pode tirar, acho que houve um erro de digitação. Eu vou ler aqui 2 Coríntios 13, no versículo 5. Se você quiser, pode também acompanhar. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 13, no versículo 5. Examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos, ou não percebeis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estejais reprovados.
temos aqui falado, estamos estudando o Sermão do Monte, onde eu tenho falado aqui que quando nós olhamos para o Sermão do Monte, nós podemos examinar o Sermão do Monte e ver, e provar, e testificar a respeito da nossa salvação. Nós já também falamos do fruto do Espírito, Gálatas 5, obras da carne e frutos do Espírito, a fim de testificar a como está a nossa fé, se nós ainda permanecemos na fé. Então, tudo isso tem sido ensinado, a fim de que nós possamos examinar a nós mesmos, para ver e verificar se nós ainda estamos na fé. Amém? Porque constantemente nós devemos fazer isso, porque muitas vezes nós podemos estar enganados a respeito do nosso relacionamento com Deus. Quando eu olho para o Sermão do Monte, eu vejo os ensinamentos ali de Jesus, quando eu vejo Ele mandando amar os inimigos, quando eu vejo Ele fazendo declarações ali tão fortes a respeito daquele que é convertido em Cristo Jesus, então eu vou examinar e eu vou testificar a respeito da minha salvação. Amém? Então eu quero que você fale isso no seu irmão. Você pode enganar a você mesmo e aos outros a respeito da salvação, porque nenhum de nós temos aqui o poder para julgar uns aos outros, e a Bíblia também não diz para que façamos isso, mas que cada um julgue a si mesmo, porque quando eu olho daqui de cima, vocês estão todos com cara de santo. Eu tenho certeza que quando vocês olham daí para cá, vocês também me veem com cara de santo. Mas a questão é, como é que Deus tem sido glorificado na minha vida? A questão é, como é que eu tenho honrado a Deus nas minhas atitudes? A questão é, como é que eu tenho me apresentado diante de Deus? Porque estar aí sentado ouvindo, estar aqui em cima pregando, é uma coisa. Vocês olhando para mim com essa cara de santo, é uma coisa. Eu estar aqui pregando com cara de santo, é outra coisa. Mas como Deus me vê, e como Deus te vê. Então nós temos que entender, precisamos constantemente avaliar a nossa vida, para saber se estamos ainda na fé. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu gostaria que, nesse momento, você pudesse estar fazendo uma reflexão a respeito de tudo isso que nós falamos. O assunto é muito profundo. Eu tirei apenas uma parte para falar hoje, e desta parte eu só falei 70%, ainda tenho algo para falar, mas que eu não vou falar hoje. Diante daquele que o julgamento dele está próximo, um Deus que nos conhece, um Deus que nos sonda. Diz a palavra de Deus no Salmo 139: para onde eu fugirei da tua face? Onde eu vou me esconder de ti? Para onde eu vou fugir de ti, Senhor? Como eu posso esconder de ti os meus sentimentos, meus pensamentos? Mas este Deus é um Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça, e um Deus justo. E por causa da justiça e da santidade dele, é justo que ele derrame sobre nós a sua sentença, porque nós merecemos, igreja. Porque nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. Nós não amamos a Deus, nós não buscamos a Deus. Não há um justo sequer.
nos enganaram nós mesmos a respeito da nossa salvação. Se eu for orar agora, você repita comigo essa declaração. Senhor Deus,